Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Começou quarta-feira, 24 de setembro, dia de jogo do Fogão, isso mesmo. O Botafogo teve aí uma grande vitória contra o Atlético Mineiro, né? Recuperou ali da situação toda que houve contra o Mirassol e a gente pode dizer que deu um ânimo, né, para esse restante da temporada. Esse jogo com o Grêmio deu um jogo super atrasado, era para ter acontecido aí ainda no primeiro semestre, por conta do Mundial de Clubes, tal qual o jogo com o Mirassol foi adiado, vai acontecer agora. O Grêmio não faz uma grande campanha no Brasileiro, muito pelo contrário, tem tido problemas lá o time do Mano Menezes, mas nesse momento em que a partida foi marcada, enfim, em que vai haver o confronto, o Grêmio vem bem motivado, porque acabou de vencer o Grenal de uma maneira ali épica, né? O Internacional teve 3 pênaltis a favor, acabou o Alan Patrick desperdiçando o último já no finzinho da partida, enfim, 3-2 para o Grêmio, e aí a gente sabe o quanto que é importante esse duelo, a rivalidade, né, do Sul, do vermelho contra o azul, do azul contra o vermelho. Então o Grêmio chega motivado por ter vencido o Internacional depois de muito tempo, né? Vários jogos oficiais que o Grêmio não conseguia vencer o seu maior rival, o Colorado, né? Então o Grêmio tem desfalques, né? O próprio Mano Menezes não vai estar na beira do campo, suspenso, mas o Botafogo, em matéria de desfalques, superou aí qualquer um, né? O jogo do ano que o Botafogo mais tem desfalques. Tomara que isso, né, não influencie, claro que sempre influencia, né? A gente perde, por exemplo, Montoro e Santi Rodrigues, que foram destaques nos últimos jogos, especialmente contra o Galo, né? Então, claro que faz muita falta. Vamos lá. Jogo às 19h30, tá? Arbitragem do Paraná, lá na Arena do Grêmio. O Botafogo hoje tem 39 pontos, vencendo naturalmente vai a 42 e chega ao G4. E entra no G4, ultrapassando justamente o Mirassol. Ah, Carlos, mas aí o Botafogo vai ficar com um jogo a mais que o Mirassol. Sim, mas a gente tem que fazer a nossa obrigação, né? E botar pressão em cima da equipe do interior paulista, né? Então o Botafogo vencendo hoje, até o final de semana, defenderia aí essa situação do G4. Então o Botafogo tem todas as condições, por mais que haja grandes adversidades, né? O Grêmio, como eu disse, motivado, vindo depois de uma vitória épica, né? Sem exagero, uma vitória épica no Grenal, e o Botafogo com um número, acho que chega a 13 desfalques no total, se a gente for contabilizar o goleiro Neto, o zagueiro Bastos, né? Alguns jogadores que já estão até há mais tempo aí afastados. A lista de relacionados do Botafogo ontem, né, gerou até alguns memes, algumas brincadeiras dentro da nossa torcida, né? Teve um muito engraçado que eu li que era assim: ADM, beleza, agora fala sério e coloca a lista de relacionados verdadeira, porque realmente é muito diferente, vários nomes ali estranhos ao torcedor até, mas eu vou falar disso já. Começar aqui pelos suspensos, tá? Marçal suspenso, Álvaro Montoro suspenso. O Montoro, inclusive, poderia jogar esse jogo e depois sim ir para o Mundial Sub-20. Havia um acordo entre Brasil e Argentina nesse sentido, acabou tomando terceiro amarelo, então acabou já viajando para a Argentina. Santi Rodrigues suspenso e Cris Ramos naturalmente suspenso, já que foi expulso contra o Galo, tá? Esses jogadores, só esses aí suspensos, né? 1, 2, 3, 4 jogadores suspensos para essa partida. Lesionados, e aí não vou contabilizar os que eu acabei de falar, Neto, Bastos, enfim, porque já são problemas aí de muito mais tempo. Savarino e Tuco Correia, né? Savarino com dores musculares, Tuco Correia e Danilo ainda também de fora, tá? Havia uma expectativa do Danilo poder voltar, Danilo também de fora, então já são 3 aí entregues ao DM. Vou botar mais um, tá? Botar mais um, só que por conjuntivite, que é o Mastriani. Ah, Carlos, mas Mastriani não faz tanta falta assim. Nesse contexto, faz falta, porque o Botafogo só tem o Arthur Cabral, que está voltando, é um dos que está voltando, né? Então a gente não sabe, tomara que o Arthur Cabral esteja nas melhores condições possíveis para fazer o jogo todo, porque se a gente pensa num camisa 9 substituto, acabei de falar, o Cris Ramos está suspenso, então o Mastriani não joga, né? Não foi relacionado por conta de uma conjuntivite.
Ainda tem o caso do Alain, né? Uma situação muito triste, né? Que o Alain e a esposa dele, enfim, acabaram de ganhar um bebê e esse bebê veio a falecer, né? Enfim, parece que foi uma gestação que já era de risco, havia uma série de problemas e o bebezinho, infelizmente, não resistiu. A gente sabe que, independente de qualquer religião, de crença, né, que tenha sido a vontade aí, né, do grandão, né, a vontade de Deus, porque às vezes também questão de sequelas e tudo mais é muito mais complicado, mas de qualquer forma que Deus conforte, né, aí o Alain, a sua esposa, a família toda. Ele tem, acho que 5 filhos, ou esse seria o 5º filho, algo assim, e sempre é uma perda, né, terrível, mas que ele se recupere aí, a família se recupere o mais rápido possível, dentro do possível, logicamente. É uma perda irreparável. Então, o Alain dispensado por conta desse problema familiar. Gente, vamos falar de retornos, né? Falei aqui do Arthur Cabral, que está de volta, o Arthur Reborn também de volta, né? E o Alex Telles também de volta. Então, a defesa, mais ou menos fácil de imaginar, Léo Link, Vitinho ou Matheus Ponte, Pantalhão, Barbosa e Alex Telles, né? A dupla ali de cabeça de área necessariamente vai ser o Marlon e o Newton, né? Já que os outros cabeças de área relacionados são jovens do sub-20. E na frente é isso, tentar armar ali Arthur Cabral, Jefinho ou o próprio Matheus Martins, né? São opções aí para começar jogando e surpreender lá o Grêmio, né? Enfim, essa é a situação. Falar aqui o nome dos jogadores, eu tive que anotar, né? Porque realmente não são nomes tão familiares assim a gente. 5 jogadores do sub-20 que estão nessa lista de relacionados, por isso a brincadeira, né? ADM, solta a lista de verdade e tal. Então vamos lá, goleiro Ryan Luca ou Rian Luca, não sei como é que ele prefere ser chamado. Zagueiro Marquinhos, tem nome de zagueiro, né? Os meio-campistas Cauã Zeppelini, o Cauã com C, e o Cauã com K, Cauã Toledo, tá? Então Cauã Zeppelini e Cauã Toledo, meio-campistas. E centroavante, o jovem Kadir, de 18 anos, que eu botei até na thumb aí, o Kadir. Então, até pra gente aí conhecendo melhor, se adaptando aí, o panamenho Kadir, que outro dia fez 2 belos gols numa partida. Ele foi contratado recentemente no mês de agosto, fez 6 jogos no Botafogo, já marcou 4 vezes, mostrou um jogador de muita força, né? O panamenho Kadir. E assim também um cara enjoado, um cara de personalidade, né? De personalidade também, assim, bem interessante. Para os garotos vai ser uma experiência aí incrível e importante, né? Que é viajar com o grupo principal para um jogo importante de Campeonato Brasileiro. Como eu disse no início do vídeo, um jogo que pode significar a entrada do Botafogo no G4, né? Então, caso algum dos garotos aí entre no decorrer da partida, boa sorte para eles. E o Kadir aí, que desses nomes é o que está, né, levantando aí mais expectativas do torcedor alvinegro, né? Desse início aí fulminante dele, né? Chamando muita atenção o jovem Kadir como um potencial jogador aí do futuro, integrando mesmo o grupo, né, do Botafogo. Acho que a única coisa que a gente ainda vê como uma falha no Botafogo SAF, né, é realmente a falta de revelação dos jogadores, ou no caso do Kadir, que não é nem uma revelação, porque é um jogador que já veio aos 18 anos, né, mas que a base forneça realmente jogadores que se solidifiquem e que ajudem a equipe principal adulta do Botafogo. Isso a gente sente muita falta disso, né? Eu sei que o Textor tem consciência disso, que o Botafogo está tentando melhorar, o Botafogo tem reforçado a base, né? Contratando muitos jogadores, o próprio não está relacionado dessa vez, o Christian Lor, goleiro, né? O Barreira, que está lá na seleção da Colômbia. Então o Botafogo tem olhado mais, mas ainda é uma carência do novo Botafogo isso. Então boa sorte aí
a todos os meninos aí, o Ryan Luca, Marquinhos, Cauã Zeppelini, Cauã Toledo e ao Kadir. Beleza, pessoal? É isso por hoje. A voz está voltando aí aos poucos, estou cuidando com carinho, gengibre, remédio, spray, estou cuidando da voz com carinho para poder estar todos os dias aqui com vocês. Só para fechar, né? Como eu não gravei vídeo ontem, repercutindo, acabou que o PSG ganhou, né, a bola de ouro, o Ballon d'Or, como melhor clube do ano de 24. É justo, mas a gente de qualquer forma sentiu muito orgulho, né? Sentiu muito orgulho de ver o Botafogo, primeiro clube da história do futebol brasileiro. Tinha que ser o mais tradicional, né? A estar figurando ali entre os 5, candidato, e tinha totais condições, claro, vencedor de Brasileiro, vencedor de Libertadores, né? É tempo de Botafogo, né? 24 foi marcado por isso. A gente sabe que é muito difícil para qualquer sul-americano, seja jogador, futebol feminino, futebol masculino, clube, ser eleito num prêmio lá no palco de Paris, né? Numa grande premiação da FIFA. A gente sabe que eles olham 99% para o futebol do velho continente e 1% para o restante do mundo. Mas o fato então do Botafogo estar lá, Botafogo gigantesco ao lado de colegas gigantes, né? Barcelona, Liverpool, enfim, para o PSG, isso já dá um orgulho muito grande. O torcedor ter que sempre manter esse orgulho. E se algum outro hater aí, time rival, vier falar qualquer coisa, conta um pouquinho da história, né? Porque essa história do Botafogo realmente deixa qualquer um aí, qualquer adversário sem argumentos, beleza? Tamo junto, aquele abraço pra cima, sempre.